Deus não tem uma quantidade limitada de amor e de bênçãos que Ele tem para sua vida. Deus não mediu a quantidade de bênçãos que Ele ia dar para sua vida, para a vida do fulano, do cicrano, e aí aquela pessoa que tem uma vida feliz, abundante, saudável, ela é mais abençoada do que você. Isso não existe. Mas será por quê que tem tantas pessoas que têm uma vida abundante, têm tanta saúde, desfrutam de prosperidade financeira, trabalham com o que gostam, têm uma família saudável, e eu não estou dizendo aqui em momento algum perfeita. Em momento algum eu falei que a vida é perfeita. Tudo tem as suas dificuldades. Mas por que você olha para a vida de algumas pessoas e você acha que essas pessoas receberam mais graça de Deus do que você? Deus não colocou em nós a limitação. Deus não olhou para você e falou assim, você vai ter só 50% de bênção. Você vai ter 70%, você vai ter 100% de bênçãos. Deus não mede a quantidade de bênçãos que Ele vai te dar. E é isso que está escrito aqui em João capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Essa passagem ela é um pouco confusa do ponto de vista do português, não é um português que a gente costuma usar, mas ele quer dizer que quando Deus enviou Jesus para trazer as bênçãos aqui para a terra, para trazer a boa nova para todos nós que viéssemos depois de Jesus e para aqueles que também conviveram com Ele, que Deus não deu uma quantidade limitada de bênçãos que Ele podia distribuir para nós. E assim também é na nossa vida. É uma crença muito errada a gente achar que a gente deve se conformar com as coisas do jeito que elas estão. Quando a gente se conforma, a gente não tem movimento. Um movimento de ir atrás, de buscar a melhora. É preciso que a gente olhe para a nossa vida e olhe para Deus. Deus é abundante. Veja como Deus reflete a abundância dele na natureza. Você olha para o mar, ele é rico, ele é lindo. Ele tem uma quantidade infinita de espécies, de animais, de vegetais. Você olha para as plantas da mesma forma. O que acontece? Então, se Deus é tão abundante, o universo é abundante, existem tantos planetas, tantos que a gente sequer conhece ou sequer um dia vai conhecer. Deus é tão infinito na criatividade, na abundância dele. E por que a gente quer e se contenta com uma vida limitada? Será que a gente acha que a gente recebeu um carimbo quando a gente nasceu, de que a gente ia ter uma quantidade X de bênçãos? Você vai ter 30% de bênçãos no relacionamento, 40% nas finanças, no seu trabalho. Será que é isso mesmo que Deus quer para nós? Ou Ele quer que a gente rompa com essas limitações que estão só dentro da nossa cabeça? Esse livro aqui, que é o livro Palavras de Vida Eterna, ele traz reflexões sobre esse trecho da Bíblia e ele comenta aqui, olha, que a gente não deve acreditar que Deus colocou uma limitação em nós. Essa limitação que existe em nós, para as bênçãos que a gente vive, elas estão em nós. Nós instalamos ela em nós. Elas podem também ter sido instaladas pelas pessoas com as quais a gente conviveu quando a gente era pequeno, principalmente na nossa infância. Essas pessoas formam as nossas crenças. Então, provavelmente você já ouviu falar assim, ter um dinheirinho suficiente para pagar as contas do mês já tá bom. Ter o seu carrinho, a sua casinha já tá bom. Homem é tudo assim mesmo, aceita o casamento que você tem. Mulher é tudo assim, toda mulher tem defeito, só muda de endereço. Então, se você não está satisfeito com uma e vai ficar com outra, vai ser a mesma coisa. Gente, Deus não quer que a gente tenha uma vida de limitação, de escassez, de tristeza. Pensa se Deus, com todo o infinito amor que Ele tem por você, se Ele quer que você fique passando perrengue ao longo de toda a sua vida, quando estraga um eletrodoméstico na sua casa, que você tem que ficar desesperado, fazendo conta para comprar outro, para mandar consertar. Se a conta da luz chega, a conta de telefone, você fica desesperado porque tem que escolher qual conta vai pagar. Isso não é vida, gente. E Deus não quer isso para você. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para gastar suas energias em coisas tão banais. Ele quer que você seja próspero. E a prosperidade não é um carimbo que Deus colocou em você e falou assim, eu escolhi que você seja rico e você será. Algumas pessoas nasceram ricas e elas escolheram nascer ricas de acordo com o propósito que elas se propuseram aqui nessa vida. Mas se você não tem abundância financeira hoje, você tem que se conformar sim. Não se conforme com uma vida de escassez, uma vida de sofrimento. Você não precisa sonhar em ser multimilionário, como é o sonho de alguns, tudo bem. Mas não se conforme com uma vida em que você tem que ficar lutando o tempo inteiro para pagar contas.
Não se conforme com uma vida em que você é desrespeitado no seu relacionamento, que você é desonrado no seu trabalho, que você não é valorizado pelo que você entrega. Não se conforme. Quando eu digo aqui para você não se conformar, não é para você se tornar um revoltado, que briga com as pessoas, que bate de frente com todo mundo ou que briga com Deus. A ideia não é essa. Deus coloca em nossas mãos todos os instrumentos para a gente mudar de vida. Ah, mas eu não tive a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade. Ah, mas eu já casei há muitos anos e meu relacionamento está assim. Seja um inconformado, olhe para a sua situação atual e fale o que eu posso fazer para melhorar. Não estou dizendo que você tem que se divorciar do seu parceiro. Talvez é uma questão de ter conversas mais desafiadoras com essa pessoa e buscar como vocês podem juntos melhorar esse relacionamento. Se você realmente é desrespeitado, sofre algum tipo de opressão, questões que a pessoa abusa fisicamente de você, eu recomendo, claro, que você se fortaleça emocionalmente e saia disso, porque é difícil pessoas assim mudarem. Mas com relação às outras questões da vida, você pode transformar sim. Se você está num trabalho que você não gosta, você precisa sair ou você precisa mudar essas condições. E para a gente fazer o movimento de sair, às vezes a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais, se empenhar um pouquinho mais. Para tirar a gente daquele estado de estagnação, a gente precisa de força. É uma lei da física, inclusive. Pensa o carro, para ligar o carro é preciso que uma força seja colocada sobre ele. E aí ele anda. Da mesma forma se a gente está sentado, a gente precisa colocar um pouquinho mais de energia no nosso corpo para a gente se levantar. E em tudo na nossa vida é assim. A gente precisa colocar energia quando a gente quer movimentar as coisas. Outro dia uma pessoa me disse assim, eu espero que essa situação na minha vida passe logo. E eu disse para ela, não vai passar. E não vai passar. Não adianta você ficar sentado esperando que a situação passe. É você que precisa se transformar. Deus não permitiu essa situação na sua vida à toa. Ele quer que você se transforme por meio da sua renovação. Transformar a vossa vida por meio da renovação da vossa mente. É isso que ele pede de você. Ele quer que você se renove, que você se movimente. E pense, seja criativo como Deus fez você criativo. Você é feito do DNA de Deus. Use a criatividade que Deus colocou em você para observar o que você pode fazer nessa situação. Como você pode melhorar a situação da sua vida financeira? O que você pode fazer? O que você tem hoje nas mãos de instrumento que você pode usar para isso? Você tem um celular? Você tem acesso à internet? Então, provavelmente, você tem acesso a várias informações que estão aí gratuitas na internet. No YouTube, por exemplo. Quantas informações, quanta qualificação a gente pode obter de forma gratuita? Ou até de forma mais barata, de forma acessível hoje em dia. Mas se você está disposto a fazer o movimento, você está disposto às vezes a ter que estudar um pouquinho, mesmo cansado, para sair daquele emprego que você não gosta? Você está disposto a chamar o seu parceiro, a sua parceira, conversar, verem juntos como vocês podem resolver a situação do relacionamento de vocês? Porque Deus, Ele não vai fazer o plantio para você. Ele coloca todas as ferramentas na sua mão. Ele te dá a terra, Ele te dá as ferramentas e Ele te dá a semente. Mas Ele não vai plantar por você. Ele quer que você plante porque Ele acredita tanto no seu potencial que Ele quer que você realize. É você que precisa crescer, é você que precisa fazer. Então Ele até abençoa, Ele manda a chuva. Ele manda a chuva quando Ele sente que é necessário. Mas para mandar a chuva e aí fazer florescer aquela semente, fazer aquela semente germinar e frutificar, precisou da sua ação também. Deus age, Deus dá os 50% dele de ação e você precisa dar os seus 50%. E não acredite, nunca se limite achando que Deus criou você para ser pequeno. Deus taxou você lá quando você nasceu, botou um carimbo e você falou assim, esse aqui vai ter problema de saúde, esse aqui vai ter problema financeiro, esse aqui vai ter problema no relacionamento. Deus não fez isso. Às vezes você vive hoje isso e muito pela sua mentalidade, porque você ainda não descobriu do quanto você é capaz, como você é capaz de mudar a sua vida, de mudar o seu relacionamento, de mudar a sua realidade financeira. Eu acredito que é a sua obrigação viver uma vida melhor. É a sua obrigação acessar
a lugares melhores para você frequentar, para você alimentos melhores, mais saudáveis, para você ter dinheiro para pagar remédios, para pagar as despesas da sua casa com tranquilidade. É a sua obrigação prosperar nessa vida. E quando eu digo prosperar, como eu disse no passado aqui, mais cedo, você não precisa ter o sonho de se tornar multimilionário, mas é a sua obrigação buscar uma vida financeira em que você tenha tranquilidade para proporcionar as coisas para sua família, para você mesmo. Deus não te criou para ser pequeno. Deus não te criou para você ficar passando o dia inteiro rodando tela no celular, perdendo seu tempo, sem crescer, sem aproveitar. Nós temos hoje tantos conteúdos bacanas aí, gratuitos nas redes sociais, que podem nos agregar, que podem nos fazer pessoas melhores. E aí a gente escolhe, como a gente até já falou num outro devocional aqui, a gente escolhe a parte ruim, né? A gente escolhe ficar no celular, a gente escolhe ficar na preguiça, a gente escolhe não se exercitar. Por preguiça. Deus não te fez por medida. Coloque isso na sua cabeça. Deus não te deu uma medida que você pode só chegar até aquele ponto e não vai expandir mais. Pensa só. Deus é abundante, é expansivo e você é feito da mesma matéria dele, você é feito à imagem e semelhança dele, você tem o DNA dele em você. E aí você acredita mesmo que ele te fez limitado, te fez para ser pequeno, te fez para ser rejeitado, para ser desvalorizado no trabalho, no relacionamento, para passar dificuldade? Não. Importante a gente destacar aqui, Deus não prometeu pra gente uma vida só de facilidade, só de alegrias. Nessa vida a gente vai ter aflição. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente tem que vencer as limitações do mundo e ter bom ânimo. Deus quer, é isso de nós. Olha só Jesus falando, eu venci. Você já viu alguém vencer sem fazer nada? Sem mexer sem tirar uma caneta do lugar, sem mexer um dedo? Você já viu alguém vencer assim? A gente vence com movimento. Jesus foi o maior exemplo que a gente teve aqui. E Jesus era inércia? Jesus era parado? Não. Jesus era puro movimento. O tempo todo, movimento, movimento. Ele se conformou com o mundo do jeito que ele estava? Não. Ele transformou o mundo, ele foi atrás de realizar. Você não precisa fazer uma obra tão grande quanto a de Jesus, de evangelizar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Mas você tem a obrigação de iluminar o ambiente onde você está, com aquilo que Deus já te deu hoje. Pensa os recursos que Jesus tinha lá atrás. Jesus não tinha internet para ele divulgar a boa nova para o mundo inteiro, por meio de lives, por meio do canal no YouTube. Não. Mas assim mesmo, com os recursos que ele tinha, ele fez a obra dele. Da mesma forma, os discípulos, que eram mais parecidos conosco, né? Eram pessoas cheias de limitações. E mesmo depois que Jesus partiu, eles continuaram pregando o evangelho, sendo bons exemplos, fazendo. Eles não se conformaram, agora Jesus morreu, vamos ficar aqui e esperar a nossa morte também. Não. Você também não deve fazer isso. O que Jesus pede de você e o que Deus pede de você é que você haja, que você faça. Não se conforme com essa medida que colocaram na sua cabeça, de que dinheiro é pouco mesmo, dinheiro é difícil, a família é complicada mesmo, relacionamento é ruim, toda mulher é difícil, todo homem trai. Tire essas crenças da sua cabeça. Você não foi feito para passar por isso. Você não foi feito para viver uma vida dessa. Deus te fez a imagem e semelhança dele para você ser como ele, você ser expansivo, você ser grande, você iluminar, você ser alegria. Eu espero que você tenha gostado das nossas reflexões aqui. Também deixe os seus comentários sobre o que você pensou a respeito deste vídeo, dessas reflexões. E deixe o seu curtir também. Muito obrigada e eu convido você, assim como Jesus nos convidou, a brilhar a sua luz.